Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, as bênçãos chegou. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Espírito Santo falou, né, as bênçãos chegou, eu fiquei pensando assim, né, e eu comecei a rir. Mas o Espírito Santo sabe, né, a gente não tem como enganar nada, né, e aí eu falei, ai, Senhor, me perdoa, porque foi tão natural assim, o Senhor falando ontem sobre fé, e hoje, né, o Senhor falando, as bênçãos chegou, E eu creio que, né, a hora que você vê aí, né, o título desse vídeo, você também vai falar, né, Ti? Mas o Senhor nos conhece, né? Ali eu já falei perdão pro Senhor, né? Porque às vezes, né, dá a impressão da nossa incredulidade, né? Da gente, né, tá esperando tantas coisas do Senhor e a hora que o Senhor fala, tipo assim, como? Mas foi quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né? Falando, as bênçãos chegou. É isso mesmo. E eu falei, amém. E aí foi quando o Espírito Santo me levou a ler esse versículo e foi quando ele falou, o copeiro-chefe, ó, lembra desse versículo? O Senhor tem falado muito com a gente. Foi quando o Senhor falou, o copeiro-chefe, ele contou o sonho dele para José. Quem deu o sonho para ele? Foi Deus. E o José contou, falou a interpretação para o copeiro-chefe. Ele contou a interpretação. Quem deu a interpretação para José? Deus. E aí foi quando o Espírito Santo falou para mim, você vai contar. Eu estou te contando e agora você vai contar. Olha que tremendo. E aí eu falei, nossa, é tremendo, porque o Espírito Santo falou maná do céu para mim e para você. Aí foi quando o Espírito Santo começou a ministrar mais ainda das 3 esferas, lembra? Começa, ó, Deus, né? Então vem o Espírito Santo, falou comigo, e agora aqui, né? Eu estou falando com você. E aí foi quando o Senhor falou, né? Mais um maná do céu para mim e para você. Então, ó, o Espírito Santo, né? Para mim e para você. E foi quando o Espírito Santo começou a falar das 3 esferas. E ele falou assim, as bênçãos chegou nas 3 esferas. Eu falei, tremendo. Lembra? As 3 esferas espiritual, familiar e o material. Que fala da provisão, que fala das finanças, né? E foi quando o Senhor falou, né, comigo. Lembra da videira? Que o Senhor mandou a gente focar na videira esses dias, né? Essa semana. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar dessa semana, como tem sido, né? O Senhor já tem nos preparado. Eu falei, é tão interessante que o Senhor já estava nos preparando. E hoje, a hora que o Espírito Santo falou, eu falei, ai, meu Deus. E aí foi quando, mas ainda bem que o Senhor conhece, né? O Senhor sabe como nós somos, né? É um pai, né? Acho que ele dá risada também, né? Mas enfim. Aí foi quando o Espírito Santo começou a falar da videira. Lembra que o Senhor falou pra gente focar só na videira? E a videira, ela representa essas 3 esferas, tanto o espiritual, familiar e o material. E eu falei, nossa, tremendo, porque falando da videira, da árvore, né? O espiritual, a gente já falou que foi o Senhor, ela representa o quê? As bênçãos, tanto materiais como espirituais. Por quê? Porque a bênção, através da árvore, eu já falei vários exemplos aqui, né? A gente pode ter comunhão, a gente pode desfrutar dos frutos, né? Tem a colheita, a gente pode doar, abençoar, né? Ó, muitas coisas. E falando do familiar, né? A gente pode sentar debaixo de uma árvore, bater papo, dar risada, né? E muitas coisas. E aí, quando falando do material fala da parte da provisão de Deus, né? Através da videira, muitas coisas, tanto através do fruto, tanto das coisas que podemos, né? E aqui eu tô sentada, né, gravando numa mesa que a minha mãe comprou. Minha mãe já tá na glória. E a mesa de madeira.
A mesa de madeira, olha quanto tempo, quantos anos. E é uma mesa assim antiga e a gente não desfaz ela por nada, porque ela é boa e ela é antiga, é uma madeira antiga e a gente lembra, né? Lembra com uma saudade, porque foi uma mesa que a minha mãe, né, sonhou e ali meu pai comprou para ela e a mesa tá aqui até hoje, eu estou gravando nela. E é de madeira, olha que tremendo. Então a madeira, e para minha mãe ter essa mesa, ela foi lá e comprou. Ou seja, a pessoa que fez a mesa, ela ganhou, ou seja, provisão também. E também proveu para nós, porque a gente não tinha uma mesa, aí a gente começou a ter a mesa para almoçar, para compartilhar, né? A mesa a gente senta aqui e dá risada, na mesa a cura, na mesa a concerto, na mesa tantas coisas, né? E aí é tremendo. Eu tô dando exemplos assim, foi quando o Espírito Santo hoje começou a me trazer, né, vários exemplos falando da videira, né? Por que que ele falou para olhar para a videira? Porque a videira, ela tem as bênçãos nas três esferas, tanto espiritual, familiar e material, que são as finanças, né, na provisão. E foi aí com o Senhor, né, começou a falar, me explicar, né, falando, né, você vai só contar. Por quê? Porque o sonho quem deu para o copeiro foi Deus, a interpretação quem deu para José foi Deus, então quem tá falando as bênçãos chegou é Deus para nós, né? E aí eu falei, nossa, tremendo. E aí foi quando o Espírito Santo começou a falar, que dia que é hoje? Dia 13, lembra? 10 mais 3. Os 10 fala dos 10 mandamentos e o 3. O 3 fala da Trindade, fala das três esferas, fala da obra que o Senhor começou, tem meio, fim, né? Início, meio e fim. A obra que o Senhor começou, ele termina. É tremendo. E aí, quando o Senhor começou a falar do mês, nesse mês 11, né? Ó, 10 mais 1. Os 10 mandamentos de novo, mais 1. Início de tantas bênçãos, porque quando ele falou as bênçãos chegou, é as bênçãos, ou seja, é as bênçãos em todas as áreas, é tremendo. E ali foi quando o Senhor falando, né, se você contar os 10 do 13, que é o dia de hoje, os 10 do 11, que é o desse mês, são 2, e 10 mais 10, 20, ou seja, 2 vezes os 10, aí vamos lá, 20, apta à batalha, ou seja, nós vivemos esse processo. Para a gente chegar hoje para receber, nós fomos aptos à batalha, nós vencemos a batalha. E aí foi quando o Senhor me levou mais ainda, né, falando, né, aí lembra do 2, hoje é o testemunho, porque hoje o Senhor está confirmando, as bênçãos chegou, mas aí a gente vai fazer o quê? Contar testemunho de tudo que a gente viveu. Não é só da benção, nossa, não, você vai contar. Lembra, nós temos um processo, nós vivemos um processo. E foi quando o Senhor falou do 40. Por que que 40, por que que o Senhor trouxe, né? Porque o Senhor falou pra gente focar na videira. Não tinha como ele levar pra focar outro versículo. Não, ele falou, lembra, essa semana, foca na videira. E é da videira que vem a provisão. É tremendo, né? A videira vem a provisão espiritual, vem tudo, ó. Fala das três esferas, né? Do espiritual, porque espiritual nós tivemos conhecimento, experiência com o Senhor, é tremendo, né? E também, ó, fala do familiar, que aqui fala, né, do que é o familiar. Lembra, o familiar não é só com a nossa família, é com o nosso próximo, porque a nossa família maior é no céu. Então, é o que? É o nosso praticar com o nosso irmão. Porque tudo que o Senhor está nos ensinando, a gente não tem como praticar sozinha, não. É com o próximo. Lembra? É amando, é perdoando, é se doando, é ajudando, é compartilhando, dividindo lá as bênçãos. Perfeito, né? E aí, quando fala aqui, né? Foi quando o Senhor falando, né? Da videira de todas as formas. Então, foi quando o Senhor falou assim, apta a viver. E aí é onde a gente vai relatar todo o processo, né? Quando alguém fala, nossa, como você tá vivendo tudo isso? E você vai falar do processo, né? Vai compartilhar o vídeo aí com ela, né? Porque aqui o Senhor tem levado a gente a viver o maná dia a dia, e aqui é um alimento que o Senhor tem nos dado, né? Então, que você vai poder contar, e aí você vai estar dando glória para Deus. E foi quando o Senhor começou a falar aqui do 40, né? Por que do 40, né? Porque foi exatamente o que o Senhor falou pra gente
gente lembra, essa semana a gente olhar, focar na videira, que era dali que ia vir todas as bênçãos sobre as nossas vidas, né? Tudo que a gente precisa. E aí, muito mais do que a gente imagina ou pensa. É grandioso, é maravilhoso, né? Mas para isso nós temos que ter fé. E foi quando o Senhor falou do 40, que o 40, lembra? O 40 é o processo, que é o quê? É o teste, é julgamento, é a prova, e depois a gente tem a aprovação. E aí foi quando o Espírito Santo falou mais ainda nos detalhes ali comigo, enquanto eu estava me arrumando, falando da escola, da faculdade. Quando a gente faz a prova, a gente fica ansioso para saber qual é a nota, e o professor chega e fala: hoje eu vou te dar a nota. É isso, exatamente isso que o Senhor falou: hoje você vai receber as bênçãos. Por quê? Porque a gente viveu praticando os 10 mandamentos, a gente chegou até aqui, então hoje é o Senhor falando: eu vou te entregar as bênçãos. É isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. E foi quando o Senhor falou: você só vai contar, porque não sou eu quem dou nada, eu não faço nada, quem faz tudo é o Senhor. Eu só estou contando, como José, ele só entregou a interpretação, ele só contou qual era a interpretação, e o copeiro-chefe contou qual era o sonho que ele ia ter. E aí foi quando o Espírito Santo falou: o copeiro-chefe, ele contou o sonho. Ele contou o sonho. Hoje, você não vai contar o sonho, hoje você vai receber. Então, hoje como fala, hoje o Senhor está nos entregando, é a hora que a gente recebe. É tremendo, né? E foi quando o Senhor falou: mas primeiro você teve que entregar qual? Que é o dia de hoje. O que é? Os 10 mandamentos. Porque a gente está recebendo o que a gente tem praticado, lembra? O Senhor já nos está tudo preparado. E a nossa parte é só nós entregarmos qual? A nossa obediência, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, o nosso caminhar com o Espírito Santo, né? Então foi quando o Senhor falou, né, do 40, que o 40 é a conclusão hoje do processo. E lembrando que as bênçãos espirituais é o Senhor nos levando para um outro nível. Porque aqui não fala só de bênçãos materiais, não. Aqui nós tivemos ensinamento, prática, né? E agora nós vamos desfrutar e dar glória para o Senhor, que é o testemunho. Por isso que eu falei de 2 vezes os 10, mas agora ser testemunho, né? E aí foi quando o Senhor falou do 9, o quê? Do fruto. Vai aparecer o fruto. Nós vamos... Através de tudo isso, nós vamos contar o que o Senhor fez e vai aparecer o fruto. Tanto o fruto na nossa vida, como o fruto no material, né? Porque ali vai ser visível o Senhor, porque quando fala de bênção, quando ele falou para mim das 3 esferas, é o fruto o quê? É no espiritual, é no familiar e é no material, né? Que é nas finanças. Então, que o Espírito Santo ministre mais o seu coração e vai continuar ministrando o meu, que nós possamos estar com o coração grato, já preparado, sabendo que hoje é um dia, né, da gente receber do Pai, mas ao mesmo tempo a gente entregar a nossa gratidão a Ele, né? Que a gente possa estar atento, na expectativa, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, porque Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia lindo, por o Senhor já nos acordar com a Sua misericórdia, Pai, nos dando fôlego de vida, mas dizendo, as bênçãos chegou. Ah, Pai, como já sou grata por tudo que o Senhor tem feito, eu tenho vivido tantas coisas e eu só quero te louvar, Senhor, mas hoje o Senhor dizendo, as bênçãos chegou, Pai, eu sou grata por tudo, quero já te louvar, te exaltar, Senhor, e dizer que toda honra, toda glória a Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é o início e o fim, e tudo é para o Senhor, e tudo é para a Tua glória. Sabemos, ó Pai, que mesmo o Senhor dizendo as bênçãos chegou, sabemos que faz parte do Teu propósito, e que não é só para nós, Pai, é para a gente compartilhar, para a gente, ó Pai, testemunhar e mostrar, Pai, que tudo faz parte da Tua glória, porque o Senhor já fez todas as coisas, e é tudo de Ti e para Ti. Pai, sabemos, ó Pai, que tudo é muito mais do que a gente imagina ou pensa, como o Senhor falou já essa semana. Que nós possamos, ó Pai, não só focar, ó Pai, nas bênçãos, mas sim, Senhor, já é hora que recebemos, ó Pai, já ao acordar hoje, Pai, a gente já continua sendo, Pai, com um coração grato, Pai, a Ti, somente a Ti, Pai, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que faz todas as coisas. Muito obrigada, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer, nada podemos viver, nada disso, mas sabemos que o Teu amor foi tão grande por cada um de nós. E obrigada,
obrigada, Deus, porque o Senhor deu o seu filho para morrer na cruz, para nos proporcionar todas essas coisas. E o maior presente, a maior bênção é ter a tua presença nos guiando e nos levando a viver tudo isso. Sabemos que tudo isso faz parte do teu propósito e do plano maior, que é morar na eternidade. Que possamos, ó Pai, ser grato, Pai, com coração, Pai, totalmente grato e, Senhor, dando honra e glória a Ti, Pai, e sabendo, Pai, que não finaliza aqui, que nós possamos continuar, Pai, olhando para Ti, porque é do Senhor todas as coisas, e que nós possamos entregar, Pai, um coração com gratidão a Ti, Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor só quer, Pai, de nós, Pai, a nossa intimidade contigo, para nós vivermos tudo que o Senhor tem já preparado. Muito obrigada, Senhor. Eu só te louvo e te agradeço, Pai, por cada um também, Senhor, que vai receber, que vai desfrutar, Pai, e vai compartilhar, Pai. E que toda a honra, Pai, seja a Ti. Que hoje seja um dia, Pai, da Tua glória, Pai, aparecer mais e mais através de cada um de nós, Pai. Essa é a minha oração. Eu já te louvo e te agradeço no nome que há poder, é no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Abençoa outras pessoas. Tchau.